Processo de impeachment chegando à fase final, o governo, claro, continua com as articulações políticas para garantir essa situação e o afastamento definitivo da presidente Dilma. Só que também segue com as articulações e vai intensificando no sentido de viabilizar a aprovação das medidas que podem assegurar a execução do ajuste fiscal, do tão esperado ajuste fiscal, que é fundamental para que a economia tenha condições de retomar o crescimento em bases sustentáveis. A economia brasileira precisa passar por uma reestruturação muito forte, que começa exatamente por essa questão das contas públicas. Houve uma deterioração pesadíssima durante o governo Dilma. Aliás, esse é o motivo do impeachment, do qual ela é julgada agora. E aí o governo Temer vai ter de virar essa página, vai ter que contar com o apoio do Congresso para tentar viabilizar uma situação efetivamente melhor. E nós temos não apenas o presidente Temer intensificando as conversas com líderes do Congresso, mas também os ministros, a equipe econômica partindo para explicações do quanto que o país poderia perder se não vier esse tão esperado ajuste. Em presença, participação na comissão da Câmara, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também Diogo Oliveira, ministro interino do Planejamento, salientaram exatamente esses pontos. Meirelles voltou a falar da possibilidade de um aumento de impostos, ainda que seja temporário, caso as medidas não sejam aprovadas. O governo vai tentar fechar as contas, cumprir a meta estabelecida para o próximo ano, que é um rombo ainda de 139 bilhões de reais. E aí o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, foi mais enfático ao dizer que o Brasil pode caminhar para uma situação semelhante à da Grécia, caso não ocorra o ajuste, porque isso demonstraria uma incapacidade de o governo virar essa situação, o governo recuperar a condição de gerar superávites das contas públicas, até para barrar o avanço da dívida pública, que é um outro fator que pesa muito na avaliação do Brasil. Se o Brasil não fizer a lição de casa nesse sentido, pode não apenas afugentar novos recursos que poderiam vir para cá, inclusive para ajudar na retomada do crescimento, mas levando também a perda de dinheiro já investido aqui no Brasil. Essa seria a semelhança com a Grécia, que a perda de credibilidade do governo, das contas públicas, fez com que o país perdesse investimento local, dos investidores mesmo da Grécia. Isso poderia acontecer aqui no Brasil. Aliás, o Brasil já perdeu muito em investimentos exatamente pela deterioração das contas públicas, pela falta de horizonte que se tinha com o governo anterior. O governo atual fez um diagnóstico correto da situação, está fazendo um diagnóstico correto também do que deve ser feito para reverter todo esse quadro de déficit histórico das contas públicas. Agora, o problema é que até agora, mesmo em função da interinidade, ele não mostrou a confirmação de tudo que vem propondo. Ele acabou fazendo uma série de concessões em relação a reajustes do setor público. Tudo isso vai na contramão do ajuste. Então, passado o processo de impeachment, o que se espera é que ele demonstre na prática uma firmeza muito maior e, mais do que isso, capacidade de negociação com o Congresso para viabilizar a aprovação dessas medidas. Se não conseguir, a crise vai persistir.